O que você faz com a sua mente? Onde estão os seus pensamentos? Hoje a gente vai falar sobre o ciclo Mercúrio-Netuno. Mercúrio, a nossa mente, o nosso maestro da razão. E eu acho que esses insights podem ajudar vocês, especialmente que a gente está entrando numa fase extremamente netuniana, que vale a gente pensar onde a gente coloca os nossos pensamentos. Se você está entrando por esse vídeo, meu nome é Denise Carvalho. Se você está de volta, você já sabe que a gente troca figurinhas por aqui. Considera se inscrever, dar um like, compartilhar com seus amigos, vai ser sempre uma honra por aqui. E apesar da data exata, pessoal, a frase do William James, sempre que eu amo, está sempre aqui, ali onde você coloca a sua atenção, você cria realidade. Acho que nada mais perfeito para a gente falar desse processo alquímico de transformação de Netuno e Mercúrio, que é uma oportunidade. Queria comentar que a gente está quase no final desse ciclo Mercúrio-Netuno em Peixes, porque a última conjunção vai acontecer em 2025. Vamos colocar as datas aqui para a gente pensar como a gente usa essa energia do signo de Peixes para fazer essa transformação da nossa forma de pensar. Tudo começa na mente e isso é super importante para a gente fazer os nossos processos de transformação de forma consciente. Eu adoro essa frase: pensamento é matéria em estado sutil. Gente, tudo que existe foi pensado antes na cabeça de alguém. Então a gente está vindo desse ciclo muito geminiano, mental articulado, que é propício a novas ideias. E agora Netuno, numa tensão, aí vamos explicar essas tensões, faz a gente dissolver a forma de pensar. Essa é a ideia de Netuno. Vamos ver os lados positivos e negativos disso, né, do ponto de vista de mais do construtivo, do frutífero, e um caminho que a gente pode ir pelo lado da sombra que a gente quer evitar, de Netuno com as suas ilusões e desilusões, mas a gente pensar o que está dentro da sua cabeça, o que está dentro da mente. A gente vive dentro da nossa cabeça. E eu acho que esse ciclo é um ciclo importante de transmutação, da gente usar isso a nosso favor para qualquer ciclo que venha. Então a gente está aqui, né, só voltando um pouquinho, a data exata do ciclo, do encontro exato, Mercúrio-Netuno, em quadratura, dia 17 de junho, ontem, estou gravando dia 18. Mas achei interessante ainda dividir com vocês as datas todas dos ciclos, como eu tenho feito, nesse grande relógio cósmico, que são esses encontros planetários, e entender que não é só a quadratura isolada, mas eu queria que vocês tivessem essa ideia do todo, que todo encontro planetário a gente está dentro de um mini ciclo. Então isso que eu queria trazer para vocês, essa ideia de ciclo, e dessa ideia da gente construir com os ciclos e com a mensagem. A ideia da astrologia é essa, né? A mensagem que a gente tem para isso. E como nós estamos tendo vários encontros netunianos, eu acho que vale a pena a gente pensar, é Mercúrio-Netuno 17, mas não esquecendo que no mapa do solstício, né, do ingresso do Sol em Câncer, eu só tenho um vídeo ontem aqui no canal explicando esse mapa do solstício, tem ali o Sol quadrado Netuno, que tem uma simbologia, dá pra gente aproveitar muito do que a gente vai falar aqui hoje sobre isso, né? Então, onde a gente coloca nossos pensamentos. Bom, esse ciclo, gente, é um ciclo que começou dia 8 de março, lembrando sempre datas exatas, pessoal, e não quer dizer que esteja só válido para aquela data, vale dias antes, vale dias depois. Então, 8 de março, conjunção Mercúrio e Netuno em Peixes. E por que eu acho que é legal a gente falar de transmutação aqui? Primeiro que a gente está falando do último signo do zodíaco, a gente está tendo o encontro, né? Seja por aspectos fluidos ou não, mas aqui na conjunção, o encontro desse ciclo da nossa função mental, pensamento, articulação e de Netuno, que a gente pode ir ou para um ciclo de profunda transmutação espiritual, olhar, né, fazer um print, né, esse pensamento que antes está na nossa cabeça, ele vai se materializar depois. Então é super importante o que a gente está gestando dentro da cabeça, sendo no último signo do zodíaco, que é um final de ciclo, né? Eu venho falando aí dos Saturno e o Netuno estão fechando um grande ciclo pisciano. E aqui a gente tem ainda em 24, que começou em março de 24, e em março de 25, essas últimas vezes que esse ciclo se dá no signo de Peixes. Eu acho importante a gente pensar nisso, como a gente aproveita essa energia de água psíquica, né? A gente está falando aí do Netuno na sua posição
de domicílio, né? Como a gente dissolve essas formas de pensar sem ir pelo caminho sombra do engano, né? Da desilusão, da névoa, da neblina mental que pode causar Netuno-Mercúrio. E, por outro lado, como a gente aproveita esse ciclo para a gente repensar e dissolver o que não funciona mais, já que Peixes está finalizando um ciclo coletivo, e tem a ver esse signo, né, com assuntos tão psíquicos e densos e importantes para nós, que nos são caros, né? Os ciclos de culpa, os ciclos de vergonha, os ciclos daquelas situações que ficaram num universo muito etéreo quase, que é difícil da gente colocar em palavras, né? Uma das razões pela qual é uma quadratura agora entre Gêmeos, o Mercúrio em Gêmeos e o Netuno em Peixes, porque o que acontece nessa esfera psíquica profunda de Peixes é difícil a gente verbalizar intelectualmente em Gêmeos, né? Gêmeos força um contato intelectual ali, e Peixes está indo pelo caminho da intuição, está indo pelo caminho da sutileza. O que você tem percebido? Como tem sido esse universo mental? Os pensamentos estão de que forma, né? Então, se a gente entra nesse loop pisciano, né, da culpa, daquela memória que feriu, e aí a gente vai elaborando e gestando, então, pensamentos que podem ficar tóxicos, que podem ficar pelo caminho, né, que pode virar aquela água parada, que dentro dos impedimentos lá do budismo, que eu gosto de compartilhar aqui com vocês, a gente entra numa estagnação, ao invés de usar um lado imaginativo, criativo e empático de Netuno, que pede para que a gente se eleve acima do nível das nuvens ali que estão camuflando a nossa visão, né? Que nem quando o avião entra dentro da nuvem, eu gosto dessa imagem para Netuno, a gente para de ver, né, o que a gente está vendo, o cenário, e quando ele ganha altitude, a gente tem essa visão mais ampla. Então, como você pode ganhar altitude e aproveitar esses ciclos, o de 24 e o de 25, para de fato deixar ir o que não serve mais, para de fato levar o pensamento para um nível mais espiritual, mais de compaixão, que é a pegada de Peixes na luz, né, de espiritualidade, de busca de refinamento, de empatia. Então, nos aspectos tensos que eu queria dividir com vocês, e a gente está dentro desse ciclo de tensão, é o cuidado muito grande para a ilusão, desilusão, fraudes, pessoas que ligam aí fazendo fraude, ou no dia a dia. A gente tem uma névoa, né? Então a gente precisa buscar essa elevação da névoa mental. Então, o cuidado com todo tipo de engano, né, que Netuno propõe. O escapismo, a sensação de vítima. Então, a gente não se estagnar mentalmente, né, para um lado mais entrar na fragilidade. A gente conscientemente, Mercúrio, a gente poder levar para o mental que tipo de pensamento você quer ter, né? Cabe a nós vigiar, né, o tipo de pensamento que a gente tem e não embarcar, que aí entra o nosso exercício de meditação mesmo. E aí eu acho que o Mercúrio tem um papel fundamental, que a gente fala pouco talvez em astrologia, de ser esse maestro que orquestra, já que a gente é tão mental. É o primeiro princípio hermético, é o princípio do mentalismo, né? Então, tudo começa primeiro na mente de alguém. Tudo que existe, tudo que está no mundo, tudo que está materializado. A sua vida futura é um desdobramento do pensamento de hoje. Então, por isso que pensamento é matéria em estado sutil. Amanhã, o que você pensa hoje, amanhã vira matéria. E a gente não quer que essa matéria seja uma intoxicação, né? Que seja uma coisa que fica carregada. Porque em Peixes a gente tem esse lado, no lado sombra, né, o escapismo, de buscar de repente fugas da realidade, todo o universo de drogas, de álcool, tudo isso é muito netuniano porque tira a gente da realidade, né, tira a gente da realidade dos fatos, o que a posição de Saturno em Peixes agora não está deixando muito acontecer, então a gente está nesses choques de realidade, como eu comentei no vídeo de ontem, né, então ao invés de cair, então, em estar muito impressionável ou vulnerável, como você pode colocar esse ciclo num ciclo mais elevado, né? Então, eu coloquei as datas e eu vou voltar para esse diagrama ao longo dessas datas que estão acontecendo, gente, para a gente falar dos vários caminhos, né? Quando a gente começa a pensar nesses relógios de ciclo, aqui a gente está falando do ciclo Mercúrio-Netuno, tem outros ciclos que envolvem a mente, por isso que a astrologia é lindíssima, né? São várias camadas
que a gente pode ir de conversa com os planetas. Aqui a gente está falando desse universo do sutil, da intuição, do que a gente capta. Aqui a mente está conectada a algo não lógico, né? A mente associada a Netuno está captando coisas que a ciência ainda não explica, como a gente consegue captar tantas informações que a nossa mente superior capta. E isso a ciência tem evoluído para ver, né? Que o cérebro decodifica em termos de pensamento em palavras muito menos do que a mente já captou. Então, como a gente cria esse Mercúrio e Netuno, cria esse canal, né? Essa conexão para que a gente possa tanto captar aquilo que vai no direcionamento da nossa alma, que é muito peixes isso, né? E como a gente não entra nos enganos, a gente pode estar na vigília ao mesmo tempo, né? Então, principalmente nos períodos de tensão. Então, aqui a gente vê que o primeiro encontro foi em peixes, ali no dia 3. Nos aspectos fluidos, eu volto aqui para a gente falar dessas datas, a gente pode aproveitar essa intuição de uma forma muito mais fluida, né? De ir buscar que a gente pode treinar isso agora na quadratura também. Os aspectos fluidos ajudam que a gente vá encontrando na comunicação o caminho de menor resistência, né? Aquela água do Netuno em peixes ali, da gente ir permeando, ir devagar. Então, ficar atento para as sensações, para o feeling, sabe? Que muitos piscianos de plantão vão concordar comigo, me comenta aqui, que sente o lugar, né? O Mercúrio e o Netuno tem essa coisa mental dessa sensação não explicada, né? Que não se coloca em palavras, não se intelectualiza. Então, os aspectos fluidos trazem para a gente essa possibilidade. E vocês vão ver que os aspectos fluidos, porque o Netuno está em peixes, acontecem nos signos de água e nos signos de terra, né, que são os signos mais que permitem essa conexão mais abstrata, digamos assim, a gente está falando de algo mais abstrato, né? E com exceção na oposição é Virgem, que também é terra, tá? Aqui Touro é o sexto, mas na oposição a gente está falando de Virgem, a única exceção, que na oposição, que é um dos aspectos mais tensos, a gente tem a polaridade do eixo, né? O Virgem, que é aí no detalhe do pensamento meticuloso, prático, né? É o microscópio, e o Peixes, que é aí no telescópio, né? Dessa visão macro de síntese. Então tem esse antagonismo na passagem por Virgem. E aí eu coloquei também as datas, só para a gente relembrar, a mensagem principal, essa tônica netuniana, relembrando para vocês as datas de retrogradação de Mercúrio, que nesse período a gente tem esse olhar, né? Tem um vídeo aqui no canal que fala especificamente da retrogradação, eu vou deixar aqui na descrição, e aqui também as datas de volta, só relembrando vocês, aí eu coloquei os graus para a gente pensar, né? Especialmente se você tem planetas ou pontos importantes no período de retrogradação, e o que são esses planetas que você tem nesses pontos, dão a oportunidade da gente repensar, se você tem o Sol, a identidade, se você tem a Lua, esse repensar mais no emocional, no doméstico, né, que dá essa tônica. Então coloquei aqui para vocês tirarem print aí, fazerem bom uso desses dados. E o que eu ia comentar, que eu falei no início do vídeo, Netuno tem um ciclo de 165 anos para voltar para um signo. Então ele não voltará, uma vez que ele vai para Áries, definitivamente em 26, né, entre 25 e 26 ele está indo para Áries. Essa conjunção agora, esse ciclo que eu descrevi aqui para vocês, e outra última conjunção em Peixes é em março de 25. Então, pensa num preparo, porque depois ele vai para Áries, que é uma energia muito diferente. Os encontros Mercúrio e Netuno se darão a partir de 26, né, em Áries, que é uma outra pegada para a gente falar bastante por aqui. Mas eu queria ficar com essa energia de Peixes, que é essa energia da transmutação de final de ciclo. E que ciclo é esse que você quer fechar mentalmente? Me conta aqui, né? Para aproveitar essas oportunidades, né, para dissolver mesmo. E dissolução não é uma palavra que a gente gosta muito, que é uma palavra netuniana. Mas pensa que esse dissolver, que às vezes é confuso, se você está pegando o trânsito de Netuno, dá uma confusão mesmo, porque a gente está perdendo a forma atual, nesse caso Mercúrio, Netuno, é a forma mental atual, para que a gente alargue, né, para que a gente coloque
esta forma de pensar numa outra forma. Eu gosto desses trocadilhos de forma e forma, né? A gente colocar novas formas de pensar. E como você usa as palavras? E outra pergunta que eu queria fazer nesse ciclo de limpeza, né? Esse rito pisciano de fechar ciclo. O que você faz com as palavras? O cuidado de Mercúrio com as palavras. E eu ouvi uma pergunta outro dia que me marcou muito, que assim, você comeria o que você fala? Se o que você fala fosse um prato de comida, você comeria? Tão pesado isso, né, gente? A gente pensar o que a gente fala, por que a gente fala, e essa compaixão com as palavras, Netuno, né, da gente ir para o lado da compaixão netuniana, o que a gente fala, a gente vai trazendo esse sutil mais para o material, né? Então, o cuidado com isso. Às vezes a gente até pensa, a gente não controla muito o pensamento, a gente vai ajustando esse pensamento. Mas será que eu devo falar? Essa pessoa sobre a qual eu estou falando, ou né, uma maldade, ou uma fofoca, que é outro impasse de um Mercúrio em peixes, um Mercúrio em gêmeos com o Netuno em peixes. O gêmeos é muita falação, né? Que a gente pode ir para o lado de falar muito, falar, e falar o quê? Né? Vamos filtrar o que a gente fala, porque para o lado da fofoca a gente está indo ou para o lado de um julgamento, ou para o lado, né, de julgar alguém, ou da gente se achar melhor que alguém, e a gente vai para uma esfera que vai intoxicando a mente, né? Então, queria deixar essa mensagem hoje para vocês. Vamos pensar nesse ciclo, vamos atentar para esse relógio, então, do ciclo Mercúrio-Netuno, para que a gente possa fazer melhor uso da nossa comunicação, dissolvendo, deixando ir o que tem que deixar ir. Vamos aproveitar esse ciclo, o próximo, porque depois em Áries é um novo começo. Então me conta aqui nos comentários o que você quer diluir, dissolver, que não esteja mais orbitando o seu pensamento, e a gente pode fazer isso conscientemente, nós devemos fazer esse esforço concreto e real para controlar, para ter esse mentalismo, controlar aquilo que a gente pensa. A gente não precisa engajar em todos os pensamentos, gente. Me conta aqui. Beijo, um ótimo ciclo Mercúrio e Netuno para todos nós. Beijo grande.